Boa noite, gente. Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live. É com grande alegria que eu quero acolher a cada um de vocês. Isso, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma noite com vocês, trazendo aí um tema para nossa live. Eu vou fixar aqui o comentário a respeito do tema da live. Estamos aqui hoje para a nossa parte 2 do tema dependência emocional. Sejam todos muito bem-vindos, certo? Parte 2 da live. Semana passada a gente começou falando com vocês aqui sobre dependência emocional. E hoje a gente vai dar continuidade a respeito do nosso tema. Vou fazer uma introdução aqui, breve a respeito de algumas informações importantes sobre o que a gente conversou também na live anterior. Quem for chegando por aí, estiver aqui me ouvindo, diz pra mim se vocês estão me ouvindo bem, se estão ouvindo tudo certinho, tá bom? Pra gente ter certeza, né, de que o som tá chegando legal pra vocês, que vocês estão me vendo, tá? Vocês vão me dando feedback aqui. Bom, gente, iniciando aí mais uma live, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A live fica gravada aqui no Instagram por tempo indeterminado, fica salvo no YouTube para vocês assistirem acelerando o vídeo, com maior conforto, amanhã a partir das 8h30. Geralmente, o que eu faço? Assim que eu consigo liberar o link no YouTube, eu já coloco para vocês aqui nos stories, tá bom? E aí já fica disponível para você assistir com maior conforto. Deixa eu trazer um recado aqui pra vocês. Gente, a nossa live é com o intuito da gente explorar alguns temas pertinentes aí dentro da psicologia. Eu e o Thiago, nós somos psicólogos, então a gente atende as pessoas, a gente acompanha pessoas, a gente vê aí, né, no dia a dia quais são temas importantes. E a gente vem construindo junto com vocês, a cada 15 dias, essas nossas lives sobre relacionamentos. Os temas são sugeridos aí por vocês, alguns temas também a gente sugeriu e vocês nos ajudaram, né, votando em qual tema seria mais importante e pertinente para que a gente pudesse discutir. Então, a gente tá fazendo isso aí de uma forma colaborativa. Então, as nossas lives são quinzenais. Quero pedir para que você escute aquilo que faz sentido para você, traga para sua vida. Aquilo que não fizer sentido, você passa reto, tá bom? Porque nem sempre aquilo que a gente vai dizer aqui, às vezes vai conectar com aquilo que você está vivendo. Então, é importante que você não generalize, tá? Aquilo que a gente fala pode ser que sirva pra você, mas pode ser que não também. Então, se servir, pega pra você, internaliza, se não, deixa passar. Se você precisar de algum atendimento especializado, específico pra sua situação, né, você pode agendar comigo ou com o Thiago. As nossas informações estão ali na nossa bio do Instagram. Você pode chamar no direct também, porque a nossa live aqui, ela não consegue trazer aí plenamente todas as situações que acontecem na vida de uma pessoa, né? A gente traz aqui um panorama geral, tá bom? Então é isso, vamos começar aí a nossa live. Semana passada, eu vou fazer um panorama aqui do que a gente falou semana passada, tá? Semana passada a gente trouxe a live 1 a respeito de dependência emocional e a gente construiu aqui juntamente com vocês os perfis aí de dependência emocional. Como que geralmente as pessoas agem diante da dependência emocional, né? A gente trouxe também pra vocês que a dependência emocional, ela não é um diagnóstico. Não tem como, por exemplo, você ir no psiquiatra e ser diagnosticado com dependência emocional. Mas a dependência emocional, gente, é um tema que tá sendo muito falado ultimamente. As pessoas vêm percebendo alguns sinais e sintomas que a gente diz, né, que são sinais e sintomas de dependência emocional. Então, ó, fica a dica pra vocês. Na semana passada, a gente trouxe a live 1 com o perfil de dependência emocional, para você identificar qual é o seu perfil. Tá salvo no Instagram e tá salvo no YouTube também. E agora aqui hoje a gente vai trazer várias outras coisas, vários pontos aí sobre a dependência emocional para vocês, tá bom? Feitas aí as introduções, bora lá que o Thiago vai conversar com vocês. Diz pra mim, pessoal que tá chegando, o áudio tá ok, vocês estão me ouvindo bem? Coloca um feedback aqui, tá bom? Vou passar pro Thiago. E a gente vai conversando. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar início ao nosso conteúdo, né? Então, vou falar um pouco sobre os impactos da dependência emocional. Ou seja, quais são os prejuízos? Tá certo? Então, eu gostaria de que eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você refletisse sobre,
tá bom? Quem é você quando ninguém está olhando? Qual que é a sua essência? Queria que você parasse para refletir um pouco sobre isso. Entendeu? Por exemplo, quem é Tiago quando ninguém está olhando? Qual que é a essência do Tiago? Ah, o Tiago é um homem carismático, ele tem empatia pelas pessoas, ele consegue colocar no lugar do outro, ele é responsável, ele é comprometido, ele é um homem do bem. O Tiago, ele consegue ajudar as pessoas, ele consegue aconselhar, ele consegue fazer com que as pessoas tenham um outro olhar, uma outra visão sobre a vida. Então, essa é a essência do Tiago. Esse é o Tiago, né? Esse é um exemplo. Só que imagina eu queria que você refletisse agora. E quando você deixa de ser você, né? Quando o Tiago deixa de ser ele para viver em função do outro. Ou seja, como que o Tiago estaria? Será que o Tiago ficaria triste? Ele desenvolveria uma ansiedade, ele ficaria deprimido, ele poderia desenvolver vários transtornos. Por quê? Porque ele vive uma vida que não é dele, mas ele vive em função do quê? Do outro. Então é nesse ponto que a gente vai falar, que eu vou trazer aqui para vocês sobre esses impactos, sobre esse prejuízo quando eu deixo de acreditar em mim, quando eu deixo de ver os meus pontos, entendeu? As minhas qualidades, as minhas virtudes, e passo a viver a vida do outro. Tá ok? Então vamos lá. A pessoa que tem essa dependência emocional, ela faz o quê? Ela precisa de uma figura de referência. Entendeu? Ela precisa de uma figura de referência. Porque ela vai apresentar pensamentos distorcidos da realidade, que ela apresenta porque ela não tem clareza, e ela coloca na pessoa, né, que tem essa figura de referência como se fosse uma tábua de salvação. Então, ela não olha para ela, mas ela olha para o outro. Ela coloca toda a força que ela tem na busca em relação ao outro. Ela não pega essa força, ela não coloca para si, mas sim para o outro. Então, é importante saber que essa figura de referência, ela vai ser sobrecarregada por essa pessoa que é dependente dela. Entendeu? Então, assim, a pessoa que tem essa dependência, ela acaba sendo vulnerável, insegura, ela apresenta medos, comportamentos submissos, pegajosos e sufocantes. A pessoa, ela vive a vida do outro e a vida dela, ela não vive, ela vive a vida do outro. Tá? Só um momento. Deixa eu fazer um adendo aqui, gente. E essa tábua de salvação, essa pessoa que vai ocupar esse lugar, para a pessoa que tem dependência emocional, nem sempre vai ser uma única pessoa, tá? Sim. Pode ser várias pessoas, não é, amor? Sim. Porque assim, por exemplo, às vezes uma pessoa, ela serve como referência numa determinada questão e outra pessoa em outra questão. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes no seu trabalho, você usa uma pessoa ali como a tua referência, aquela pessoa é a pessoa com quem você tem uma dependência emocional no teu trabalho. E às vezes, de repente, na sua vida pessoal, na sua família, você tem uma outra pessoa. E com cada pessoa, você pode agir de uma forma diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dependência emocional em relação ao namorado, ao marido, por exemplo, vai deixar, por exemplo, de
se relacionar com as amigas, de sair com as amigas, de conversar com as amigas, porque o namorado não quer que ela saia com as amigas, não quer que ela conviva com as amigas, não quer que ela tenha contato com outras pessoas sem ser com ele mesmo. Né? Então, isso seria uma dependência emocional no relacionamento. Já no trabalho, por exemplo, a pessoa pode ter uma dependência emocional de ficar dependendo de aprovação e reconhecimento do chefe, por exemplo. É justo que o teu chefe aprove e reconheça aquilo que você tá fazendo. Mas a questão que a gente tá trazendo aqui da dependência emocional é quando aquilo sai do limite, sai de um padrão que é natural e de um padrão que é saudável. Porque a questão da dependência emocional é que não são padrões saudáveis emocionais. Então, por exemplo, na relação de trabalho, às vezes a pessoa tem aí uma relação de dependência emocional com o chefe, com um colega de trabalho, e aí vai precisar dessa aprovação e reconhecimento. Então, o que acontece? Tudo que eu vou fazer, por exemplo, eu penso se o meu chefe vai ficar extremamente feliz e satisfeito. Às vezes eu deixo de fazer as minhas tarefas, aquilo que faz sentido pro meu trabalho, para me dedicar a uma tarefa do chefe, por exemplo. Então, existe ali uma relação de dependência emocional. A dependência emocional sempre vai fazer a gente olhar para esse lugar, desse excesso. O que ali naquela relação está acontecendo, mas está acontecendo em excesso, né? E aí pode acontecer em todas as nossas relações. Então, às vezes, não é uma pessoa só que é o teu alvo de dependência emocional. Às vezes, são várias pessoas e várias relações, né? E aí observa, porque às vezes também você tá com dependência emocional no trabalho, em relação no contexto familiar. No contexto familiar, em relação aos seus pais, ou uma avó, uma tia, uma pessoa importante e especial, em relação aos seus filhos, em relação aos colegas de trabalho, em relação, às vezes, aos amigos da vida social, aos né? amigos do social. Às vezes, gente, a dependência emocional pode acontecer, por exemplo, em relação a uma cidade, sabe? O olhar do outro. Eu, Thiago, a gente mora numa cidade que é uma cidade pequena, vamos colocar assim, é uma cidade de menos de 30 mil habitantes. E aí, às vezes é comum a gente ouvir aí pessoas dizendo, tipo, mas o que o povo vai falar, o que as pessoas vão falar, porque o povo fala... Pois é. Já numa cidade vizinha aqui onde eu morava antes, que é 4 vezes maior daqui, o povo não sabe nem quem que você é. Quem que você é? Ninguém quer saber quem você é. Entende? Então, não existia esse olhar do outro, das pessoas, do povo dizer de você, né? Então, o que acontece? Observa que a dependência emocional pode acontecer aí em todas as relações da sua vida. Então, não pega um exemplo só e observa só aquele exemplo. Às vezes, você vai identificar muito facilmente numa relação que tá te doendo muito e nas outras relações, que às vezes é uma dependência emocional que não tá tão ativa, você nem vai perceber muito, né? Tem um comentário aqui. Eu sinto os pais. Parece que carrego eles nas costas, não no mau sentido, eu falo, só um comentário. Obrigada pelo comentário, tá? Realmente é muito, sabe o que acontece? É muito comum essa relação, muitas vezes em relação aos pais, meio como se fosse uma simbiose, sabe? E, de certa forma, em certo modo, é até natural. Por quê? Porque você foi gerado ali pelos seus pais, você convive com seus pais desde muito cedo, as referências de vida foram construídas ali junto com os teus pais. Então é justo, né, que a gente queira agradar os nossos pais, que os nossos pais nos amem, que a gente muitas vezes tenha medo, receio do que pode acontecer com os nossos pais. Então a gente tem às vezes um cuidado excessivo com eles. Mas aí o que acontece? Tem até uma frase que diz assim, né? A gente cria os filhos pra vida, né? É uma frase bem comum, assim, pelo menos aqui na nossa região. De que as pessoas precisam criar seus filhos pra vida. Tipo, vai pra vida, vai viver. E de que um pai e uma mãe, eles se alegram quando os filhos estão felizes, estão alegres. E de que muitas vezes estar ali nessa relação meio que presa e sobrecarregada de simbiose, de entrelaçamento ali junto com os pais, não permite muitas vezes que os pais se fortaleçam na sua jornada e muitas vezes que os filhos também não, né? Porque aí muitas vezes na dependência emocional, um acaba puxando pra si aquilo que o outro poderia fazer. Deixa eu dar um exemplo. Seria uma dívida emocional, né? Pode ser também. A pessoa às vezes se sente em dívida, tipo, meus pais fizeram tanto por mim, então agora eu tenho que fazer tanto por eles, né? Mas aí a pessoa nem vai pra vida e fica, assim, e se desenvolve muito, né? Porque a dívida emocional faz com que a pessoa fique ali emaranhado naquela situação. Um exemplo que eu ia dar em relação à dependência emocional com os pais, às vezes assim, os pais... Nossa, isso é bem comum de acontecer. Às vezes os pais têm condições de cuidar de si mesmo, no sentido de que
Se você deixar a pessoa ali, o pai ou a mãe, vai conseguir cuidar de si, no sentido de vai conseguir trabalhar, vai conseguir se dedicar às tarefas de casa, vai conseguir ir no médico sozinha, vai conseguir fazer um monte de coisa sozinha. E isso é bom, gente, a gente ter autonomia, poder fazer as coisas por nós mesmos. Isso aumenta o nosso senso de autoeficácia. Isso faz com que a gente se fortaleça. A gente fazer as coisas por nós mesmos fortalece a nossa autoestima, fortalece a imagem que a gente tem de nós mesmos. Aí, às vezes, a relação com os filhos tá tão entranhada ali, que aí os filhos vão assumindo as responsabilidades, e aí os pais sentem como se eles fossem incapazes de fazer as coisas. Eu me lembro com muito carinho de uma situação que aconteceu, foi quando o meu avôzinho falecido já, eu não sei, alguém falou de dar uma máquina de lavar pra ele, uma coisa assim. E o vozinho, ele lavava roupa na mão e tudo mais. Aí eu opinei na época, nem sei qual foi o desfecho da história, se compraram uma máquina ou não. Mas eu falei, ele já não faz, ele já não tem nada pra fazer, coitado. Deixa ele lavar roupa, ele não tá sofrendo, né? Não é que ele tava lavando milhares de roupas, era só a roupinha dele ali, que era super, era leve. E ele tinha capacidade, autonomia pra fazer aquilo. Então, assim, deixa ele lavar a roupa dele, deixa ele ter o que fazer, né? Porque a pessoa às vezes fica aposentada, fica sem ter o que fazer, a cabeça vazia, já sabe como é que é. Enfim. Gente, então deixe que seus pais vivam a vida deles, deixe que seus filhos também vivam a vida deles, confie na capacidade deles de encontrar os próprios caminhos. E muito obrigada aqui pelo comentário sobre a questão dos pais. Vou voltar aqui pro Thiago, senão eu falo horrores, né? Vocês sabem, né, como é que eu sou, meu Deus. Bom, pessoal, um dos primeiros prejuízos que a pessoa que tem essa dependência emocional, ela tem autonomia reduzida, ou seja, ela precisa de alguém para escolher por ela, para decidir por ela, para fazer algo por ela, não? Ou seja, olha um exemplo, às vezes o esposo, né, ele tá ali com uma calça toda rasgada, surrada, e ele não consegue ir, ou ele precisa que alguém vá com ele na loja para decidir comprar e escolher a calça. Se a pessoa fala assim que não vai, ele, não, beleza, então eu vou esperar mais um pouco, eu vou sair com a calça surrada, mas vai chegar um certo momento que a gente vai e vamos escolher. E às vezes, quando ele está lá no provador, o que acontece? Ele gostou da calça. Só que aí, o olhar da pessoa de referência que ele escolheu, olha para ele e fala assim, essa calça parece que não ficou tão boa. Mas aí o que ele faz? É verdade. Ele muda de opinião para dar importância e valor à opinião do outro. Entendeu? Então, ele tem essa autonomia reduzida. Às vezes, ele faz coisas para agradar o outro, coisas que ele não quer, que ele não gosta. Então, isso traz um prejuízo, traz prejuízo nessa autonomia. E uma outra coisa, e isso tudo pode estar ligado a questões de uma superproteção, né, de quando ele lá do passado, porque os pais, assim, quando a gente é criança, quando a gente nasce, os pais têm que fazer, né, eles cuidam da gente, então eles proporcionam o quê? Todos os cuidados básicos, mas a partir do momento que nós vamos nos desenvolvendo, é necessário que os pais virem para o filho e falem para ele, olha, você já dá conta de arrumar a sua cama, você já dá conta de tirar o lixo, você vai criando autonomias para que aquela criança se desenvolva. Mas tem também aqueles pais ou cuidadores que super protegem, fazendo com que essa pessoa seja uma pessoa adulta e não sabe fazer nada. E quando chega o momento, vamos supor que esses pais não estão mais aí e essa pessoa ela se sente sozinha, ela entra em colapso. Por quê? Ela não sabe fazer um arroz, ela não sabe cozinhar, ela não sabe
ir ao banco, fazer as atividades diárias de rotina da casa, de trabalhar com a questão do financeiro da casa. Então, por quê? Sempre alguém fez por ela. Então isso faz com que a autonomia dela seja reduzida. Então ela olha para isso tudo, ela se sente confusa, perdida, e ela entra em colapso. Se sente incapaz às vezes, né? Sim, se sente incapaz, né? Então é necessário que se crie essa autonomia. E também tem aqueles pais ou cuidadores que lá na infância eles foram muito rígidos, eles foram muito críticos ou fizeram julgamentos, fazendo com que aquela criança, por exemplo, ela apresentou a prova pro pai ou para a mãe, ela tirou 9,5. Aí o pai ou a mãe vira para ela e fala assim, poderia ser melhor, né? 9,5 ainda é pouco, poderia ser melhor. Aí aquela criança, ela se sente o quê? Pode se sentir frustrada. Então, ela sempre vai querer estar agradando. E ela se fecha. Ou também, né? Por exemplo, quando ela está exercendo uma atividade que para sua idade, vamos supor que ela limpou um cômodo da casa, a mãe chega e fala assim, tá ruim, faz de novo. Ela não tem aquele jogo de cintura para sentar e conversar. Olha, minha filha, isso pode ser diferente. A gente pode fazer. Vamos pensar nesse detalhe aqui. Vamos fazer isso, fazer aquilo de uma forma tranquila, sem julgamentos, entendeu? Para que aquela criança, opa, pode ser diferente mesmo. E desse jeito vai ser melhor para mim. Então, isso tudo faz com que essa criança ela cresça, e ela cresça com essa autonomia reduzida, porque ela sempre vai ter medo de errar, ela sempre vai fazer com que ela não possa frustrar ninguém. Então, isso gera uma autonomia reduzida. E também é muito importante que os pais, né, desde pequeno, ensine os seus filhos a pegar o peixe e não dar o peixe. Né? Esse é um velho ditado aqui que a gente utiliza na nossa região. Ensinar a pescar, né? Ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Então, um outro prejuízo de viver em função do outro é a sensação que a pessoa tem de desamparo, desvalor, desamor, né? Ela não tem clareza do que ela quer, o que ela gosta, e ela sofre por isso. Então ela perde a autonomia dela, ela vai viver as vontades do outro e consequentemente ela perde a sua identidade. Ela não tem, ela perde o senso de si para se moldar nas opiniões do outro, nos comportamentos e nas decisões baseadas no que o parceiro quer, com o que o parceiro deseja. E isso também, ela se abandona nos seus interesses e nos seus hobbies. Porque o maior medo de uma pessoa que tem essa dependência emocional é de ser abandonado. Ela tem medo de ser abandonado, mas ela esquece e ela não percebe que ela já se abandonou. Ela se esquece disso. Um outro prejuízo que pode que a pessoa traz para a sua vida é a dificuldade de tomar decisões. Seja pequenas, grandes ou médias decisões, essa pessoa ela depende do outro. Ela depende do outro para tomar decisões. E às vezes são coisas tão pequenas, gente. São coisas tão... Não, ela precisa do outro para que o outro tome a decisão por ela. E isso pode ser na família, no trabalho, em algumas esferas da vida.
Gente, sobre tudo isso que o Thiago falou, né, dessa questão dessa dificuldade de ter uma identidade, de dificuldade de tomar decisões por si mesma, de fazer aquilo que realmente deseja, fica aí um questionamento pra você, né, que está nos assistindo. O que é que realmente você gosta de fazer? Quais são as coisas que te brilham os olhos, que você gosta de fazer por você? Muitas das vezes, quando a gente tá num relacionamento, a gente vai tomando pra gente o gosto do outro. Natural, né, gente? Certas coisas eu fazia na minha vida e Thiago não fazia. Certas coisas Thiago fazia e eu não fazia. E aí, quando a gente se torna um casal, a gente passa a compartilhar aquilo que o outro gosta. Natural. Mas muitas das vezes, quando essa dependência emocional acontece, a pessoa perde essa identidade, a pessoa já não sabe mais o que ela gosta. Então, sei lá, se ela vai tomar um sorvete, ela toma o sorvete que o outro gosta. Ela vai na sorveteria que o outro gosta. Ela escuta a música que o outro gosta. Ela vai nos rolês que o outro gosta. Ela tem as amizades do outro apenas, ela não tem nenhuma amizade pra si. Então, isso é extremamente negativo. Porque o que acontece? A tua referência passa a ser só o outro que está do seu lado. Então, você deixa de se desenvolver em outras áreas. Então, observe, você sabe muito bem aquilo que você gosta. Quando o outro te traz uma possibilidade de fazer algo que você não gosta, você fala, ai, nossa, mas eu não gosto disso. Você acaba cedendo 100% das vezes. Você nunca se posiciona, às vezes, você nunca diz assim, olha, mas eu não gosto de ir nesse lugar. Eu vou hoje porque eu te amo e tudo mais, mas na próxima vez a gente vai num lugar que eu goste, sabe? Você pede pro outro flexibilizar aquilo, pra encaixar também aquilo que você gosta, ou todas as vezes é o outro que decide pra onde vocês vão, o que vocês vão fazer, é o outro que toma conta das decisões da relação. Porque se for sim, né, a resposta for sim, então de repente você precisa reavaliar isso. E aí o que acontece? A outra pessoa não vai chegar pra você e dizer assim, ó, querida pessoa, que sabor de sorvete você gosta? Onde você gostaria de ir? Gente, a gente atende adultos, apenas adultos, justamente por isso. Pra gente trazer a autorresponsabilidade pra gente. Então, se eu estou percebendo que tudo que eu gosto é só o que o meu marido gosta e que eu não tenho os meus gostos próprios ali, eu tenho que fazer esse movimento, né? De virar pro meu marido e falar assim, amor, você acredita? Que desde quando a gente começou a se relacionar, eu agora só escuto as músicas que eu sei que gosto de escutar. Olha só, faz um tempão que eu não escuto as músicas que eu gosto. Né? E aí você vai lá e bota a música que você gosta de escutar, né? Pra construir o teu senso de identidade, pra fazer aquilo que faz sentido pra você também. Porque isso é bom, isso fortalece você como pessoa. Letícia chegou aqui, amo vocês. Oi, Letícia, um abraço pra você. Um abraço, querida. Letícia. Que prazer ter você aqui com a gente na live. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo comentário. Amamos você também. Saudades. E uma outra coisa também, o Tamires, é quando as pessoas, né, as crianças nascem, né, nesse casamento e os pais deixam a sua vida para viver em função daquelas crianças. Mas se perde um certo equilíbrio, ou seja, né, é lógico que tem que cuidar dos filhos. Sim. Porém, o casal também precisa de um tempo. Sim. De um tempo para fazer alguma coisa que eles gostem. Alguma coisa que dê prazer para eles também, entendeu? E aí, nesse aspecto, tem duas coisas, assim, Thiago comentou isso, me lembrou de duas coisas. Existem as famílias que passam a fazer só o desejo da criança. Então, sei lá, vai passar o dia inteiro só ouvindo música de galinha pintadinha e etc, tá, gente? Eu sei que é importante ouvir muita música de criança quando você tem uma criança. Mas às vezes, tipo assim, a pessoa, você deixa de ser uma pessoa e na hora que você vai perceber, a criança já tá com 10 anos de idade. A criança às vezes já virou um adulto. Aí que o pai e que a mãe vai perceber que passou a vida inteira ali só olhando pro filho, não olhando pra si. Entende? Então, isso é importante, né? De tipo, tá, o teu filho, ele precisa sim ser cuidado por você. É justo, necessário e importante que os pais cuidem dos filhos, mas é importante ter esse lugar de, tá, mas qual que é o meu espaço no meio disso tudo? Não vai passar a vida inteira só ouvindo galinha pintadinha e ouvindo outras coisas que criança escuta. E você não escuta uma musiquinha pra você, bota no teu fone de ouvido, não precisa nem ouvir com a criança não, entendeu? Mas cadê o teu lugar, né? O teu espaço, a tua vida. Então acontece muito isso de tipo, tem um professor meu, acho que era o Silvio, amor, eu acho que ele te deu aula também. Sim. Eu acho que ele trazia assim,
uma frase, acho que era de Freud, ou sei lá, alguém da psicanálise. Sua Majestade o bebê, sabe? Sua Majestade o bebê, né? Tipo, o reizinho. O reizinho. O bebê, ele passa a ocupar, gente, esse lugar de ser o foco da família. Só todos os olhares voltados pro bebê. E aí, cadê essa mãe? Cadê esse pai? Cadê essas pessoas? Esses cuidadores, né? Então, isso acontece de, tipo, todas as atenções passam a ser pra criança. E aí, a criança passa a ser o referencial da família. Assim como, às vezes, acontece da família pressionar a criança. Tipo, você tem que gostar disso aqui. Você não pode gostar de outra coisa. Entendeu? Que isso, gente? Deixa a criança se expressar. Deixa a criança mostrar o que gosta. Né? Muitas das vezes os nossos filhos não vão gostar daquilo que a gente gosta, tá tudo certo. Então as duas coisas acontecem, né? Tanto dos pais pressionando pra criança gostar daquilo que eles gostam, quanto os pais que deixam de viver a própria vida e acabam se envolvendo de uma forma imensa e vivendo apenas a vida da criança. Obrigada, Samara. Ó, Tamires é maravilhosa. Obrigada, querida. Com a terapia estou evoluindo muito. Gratidão pelo teu feedback. É um prazer imenso ter a tua confiança. E disse assim, vocês dois são incríveis. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada pela tua presença. Obrigada por estar aqui. Obrigada pela confiança. Vamos juntas. Deixa eu voltar aqui pro Thiago. Vamos falar de mais um prejuízo em relação à pessoa com a dependência emocional, né? Ela tem expectativas irrealistas, ou seja, ela tem pensamentos distorcidos da realidade, ou seja, ela espera que o outro satisfaça ela em todas as suas necessidades emocionais, né? Ela cria essa realidade, ela cria essa expectativa, esse eu acho. Só que vai chegar um momento que ela vai se decepcionar. Entendeu? Porque não é assim. Ela vai se frustrar e ela vai se ressentir. Uma outra, um outro prejuízo é que ela busca constantemente a validação do outro. O reconhecimento. Porque ela não se ela vai tomar uma decisão, o outro tem que aprovar. Porque senão ela não é uma pessoa que não vai ter a segurança. Né? É uma pessoa ansiosa, insegura, é uma pessoa que vai. Que ela é tão dependente do companheiro que ela não toma as suas decisões. E também ela não consegue. As relações de poder são desiguais no relacionamento. Ou seja, a pessoa ela não tem um equilíbrio de poder. Ou seja, um está na frente e o outro está atrás. Ela está sempre atrás. No que o outro decidir, está decidido. Ou seja, numa relação saudável, os dois têm que decidir. Os dois têm que estar lado a lado. Né? Os dois têm que ter um alinhamento, os dois têm que se permitir falar dos seus sentimentos, das suas emoções um para o outro, verbalizar, entender, compreender o que o outro está se passando em relação ao seu companheiro, à sua companheira. Então, por que isso? Porque se eu não tenho isso claro, eu começo a desenvolver um relacionamento tóxico, que futuramente isso vai se tornar um relacionamento abusivo. Por quê? Ela se molda às ações dele, ela se molda ao jeito da pessoa, dele ou dela, dessa figura de referência, que vai fazer com que essa figura de referência, não, o que eu estou fazendo é normal, o que eu estou fazendo é o que está funcionando e é o que dá certo. Então vai chegar um momento que ele começa a humilhar a pessoa perante os outros. Ele vai falar assim, olha, eu quero comer hoje uma berinjela. E a mulher, mas não gosto. Não, mas você faz. Você faz. E às vezes ela vai fazer e ela vai comer aquilo que ela não gosta. E ainda vai sorrir, né? Por quê? Porque ela não quer desagradar
essa figura de referência. Às vezes coisas importantes, né? Decisões importantes. Sim. Por exemplo, Sim. sei lá, vou dar um exemplo. Sei lá, o marido decide que a mãe dele vai morar na casa junto com a família. Mas às vezes a esposa não tá afim disso, não. E aí ela vai lá e aceita, porque não consegue se posicionar, né? Sei lá, decisões importantes, gente. Às vezes, por exemplo, pra onde que vai o dinheiro da família, quais são as escolhas em relação aos filhos. Quando existe essa desigualdade aí de poder, tem sempre um que manda, e é isso, pronto, acabou, vai ser isso que eu tô falando. E a outra pessoa não tem abertura de colocar o que pensa. Né? E aí o que acontece? Se você vai percebendo que a tua relação tá indo por esse caminho, você precisa tomar de volta o teu poder pessoal, sabe? O poder pessoal é algo que existe na gente. O outro não tem que abrir espaço para que eu mostre o meu poder pessoal. Isso é um erro muito comum das pessoas que estão num lugar de dependência, que é o quê? Ela fica esperando o outro abrir espaço, sabe? Então assim, o outro que toma as decisões. Aí vamos supor que eu não tomo decisão nenhuma. Tudo é do jeito que o Thiago quer. Vamos dar um exemplo aqui prático. Vamos supor assim. Não, tudo quem decide é o Thiago. Tudo quem decide. Sim. Decide a roupa que eu vou usar, decide o que a gente vai comer, pra onde a gente vai viajar, onde é que gasta o nosso dinheiro. E eu não tô satisfeita com aquilo. Aí, às vezes, a pessoa que tá numa situação de dependência, que nesse exemplo seria eu, a pessoa fica esperando o outro abrir espaço. Entende? Sim. Fica esperando, tipo, não, amor, dessa vez eu vou deixar que você escolha onde a gente vai, pra onde a gente vai viajar esse ano. Não, amor, dessa vez eu vou deixar que você pegue o cartão de crédito e você compre o que você quer. Não vou ficar controlando o que você tá gastando, por exemplo. Não, amor, dessa vez eu vou deixar que você opine sobre o que a gente vai fazer com os nossos filhos e em qual escola vão estudar. A pessoa fica esperando que o outro abra espaço. Gente, as coisas não funcionam assim. Se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que ir lá e buscar, entendeu? E quando a gente fala de poder pessoal, a gente traz muito pra esse lugar. Ninguém vai entregar de bandeja o seu poder. Toma aqui o seu poder, toma aqui a sua identidade, toma aqui a tua autoestima. Você tem que ir lá e buscar, né? Você tem que ser responsável por construir isso em você e pegar de volta se aquilo tá sendo roubado de alguma forma. E aí, como que a gente faz isso? A gente faz isso se posicionando, dizendo, olha, eu venho percebendo que as coisas acontecem no nosso relacionamento dessa forma. Eu tô pensando em mudar isso e tal. Não quero que seja mais desse jeito. Então, a partir de agora, eu vou começar a me posicionar mais, tá? Então, por exemplo, a gente vai viajar mês que vem. E aí, você propôs a gente ir pra praia. Mas eu odeio praia, com todas as minhas forças. Nunca te falei, olha só, amor. Nunca te falei. Eu odeio praia. Então, dessa vez, eu quero ir pra um lugar de montanha, tá? E eu, assim, a gente já foi pra praia muitas vezes, e eu gostaria realmente que a gente fosse pra um lugar de montanha. Como que a gente pode fazer, então, pra poder flexibilizar e fazer aquilo que eu desejo? Entende? E aí você vai ganhando espaço. Então, não, mas o dinheiro nosso, você que tá conduzindo tudo, e eu não estou concordando com as decisões que você tá tomando. Então, vamos sentar e conversar? E aí, gente, se não tem espaço pro diálogo no relacionamento, se não tem espaço pra você se posicionar, se não tem espaço pra você dizer que você... O que tá sentindo. Aquilo que você tá sentindo. Se não tem espaço pra você dizer, olha, eu não concordo com a tua decisão, porque um casal, gente, vai discordar. Sim. Como que não discorda? Se não discorda, é porque alguém não tá falando a verdade. Tem que discordar, gente, porque não existe uma simbiose aí entre casal. São duas pessoas diferentes, então naturalmente você vai discordar das coisas. E é importante discordar, e é importante você abrir espaço para aquilo que o outro sente, aquilo que o outro pensa. Então, mudar essa chave, também virar essa chave, não é uma coisa do dia pra noite. Você tem que ir treinando. Então, nossa, percebi isso. Poxa vida, o que eu faço? Então, vai mudando aos poucos. E essa conversa que eu te disse aqui, gente, que é o quê? De sinalizar pro outro que você vai mudar, é importante. Porque às vezes a pessoa tá lá, 84 anos, agindo do mesmo jeito. Aí quando vê ela percebe, oh, meu Deus, tenho que mudar porque eu estou fazendo algo errado na minha vida, porque eu estou acabando com a minha vida por esse caminho que eu estou indo. Aí do nada, do absolutamente nada, não é do nada, né? Porque a pessoa já aguentou demais. Aí ela acorda um dia e fala assim, agora acabou, agora eu que mando nessa casa. Querida, não é assim que as coisas funcionam. Não é assim, o outro não está acostumado com esse teu jeito de ser, você não está acostumado, às vezes você vai querer mudar do 8 pro 80 num dia, e você não vai dar conta de sustentar isso, não vai sustentar, esquece. Você pode até mudar, você pode até aumentar teu tom de voz, né, bater na mesa e falar, é isso, agora eu que decido. Não vai durar uma semana, vai por mim. Conheço pessoas, atendo pessoas, conduzo pessoas, eu sei do que eu estou dizendo. Então, assim,
não é do dia pra noite, é um trabalho interno. Então você muda internamente, você comunica pro outro que você está nesse processo de mudança e vai pontuando pro outro, olha só, percebi uma coisa aqui que eu preciso mudar. Amor, olha só, eu errei de novo. Da próxima vez eu vou fazer diferente. Você me lembra? Você me lembra que da próxima vez eu preciso colocar minha vontade? Entende? Então você vai mudando. E aí a cada dia você vai mudando. E aí, minha filha, no final das contas, você vai ser uma pessoa diferente, entendeu? E aí uma pessoa sem independência emocional, né? Que é o tema aqui da nossa live. Sim. Faz sentido pra vocês? Quem tá aí, diz pra mim. Ó, a Letícia colocou aqui, verdade. Sim. E outra Legal. coisa, e outros prejuízos também tem em relação à baixa autoestima, né? A pessoa, quando ela é dependente emocional do outro, dessa figura de referência, ela vai desenvolver essa autoestima baixa. Por quê? Ela não tem aquele desejo. Por que eu vou fazer? Não vai sair disso. Não vai ficar nisso mesmo. Entendeu? Então, primeiro que ela também começa a se isolar. Né? Ela tem um isolamento social, ou seja, ela começa a se afastar dos pilares que são os amigos, a família, ela deixa de ir na igreja, ela deixa de participar de alguma coisa, de algum evento social, e ela perde tudo isso, ela não pratica mais esporte que ela praticava, e isso é muito ruim, né? Porque a pessoa, ela precisa de uma convivência, ela precisa de conviver com o outro. Isso é muito importante, né? Principalmente no aspecto emocional. Porque ali na convivência é que ela vai ganhar habilidade, ali na convivência é que ela vai, poxa, eu estou encontrando meus valores, né? Ela começa a perceber, nossa, eu consigo perceber que as pessoas enxergam em mim coisas que eu nunca passei, que eu nunca percebi. E ela começa então a se autovalorizar. Isso é muito importante, gente, né? Porque tem gente que casa, começou um relacionamento, porque aí o cara jogava futebol, não pode jogar mais futebol. Porque não vai mais na igreja. Mas não se afasta da família. Então isso não é interessante. Tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio é primordial, né? Você tem que ter o contato, sim, com a sua família. Você tem que participar de eventos religiosos, de eventos da sociedade. Você tem que ter aí o contato com seus amigos, né? E é isso. Praticar o esporte, tudo. As pessoas têm que ter o equilíbrio. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. Não ficar num pilar só, que é só desse relacionamento e esquecer de que o mundo existe. Isso não é saudável. Não é saudável. Tá? Porque quando você fica nisso, você passa a gerar uma certa ansiedade, né? E essa ansiedade, ela se resvala na validação do outro, que isso consequentemente te gera níveis aí de emoções, e também nos casos graves, né? Em certos graus dessa dependência, pode gerar a depressão. Tá certo? E é o que eu falei. A pessoa que tem medo, a pessoa que é dependente, ela tem medo de ser abandonada. Só que ela se esquece que ela já se abandonou. Tá ok? E ela coloca a vida dela nas mãos do outro como sendo a tábua de salvação. E isso pode gerar, né, uma relação tóxica e podendo ser futuramente abusiva. Tá certo? Um outro prejuízo também são a questão de ciclos de comportamentos tóxicos, né? A pessoa cria ciclos de comportamentos tóxicos porque ela viveu, às vezes lá atrás, ela não tinha um repertório,
né, de estar de relacionamento. Então, às vezes, ou aquela mulher, ou às vezes aquele homem, eles começaram a ter discussões, ele começou a humilhar, ou ela começou a gritar e colocar em situações vexatórias. Então ela pensava que aquilo era amor, que aquilo era normal, e foi o que ela adquiriu. Só que aí, quando ela lá na frente, quando ela vai perceber, opa, isso não é legal para minha vida. Então ela sai desse relacionamento e inicia um outro relacionamento. Passa um tempo, ela inicia, ela falou, eu quero um relacionamento totalmente diferente daquele que eu vivi. Só que com o passar do tempo, ela vai percebendo que ela escolheu a pessoa com os mesmos traços do relacionamento do antigo. Que isso vai impactar, né, nessa questão. Por que ela está escolhendo isso? Por que ela tá se colocando à disposição desse relacionamento que não é legal, que é tóxico, que pode ser futuramente abusivo? E, gente, quando a gente fala dessa questão de ciclos de relacionamento abusivo, é um padrão, né? Tem até a live que fala sobre padrões. Vou deixar aqui pra vocês, aqui no YouTube, nos comentários, a live sobre padrões repetitivos, que é importante de você assistir. Sim. Se você tá vivendo um padrão repetitivo assim, né? E é muito comum mesmo que uma relação que tem dependência emocional cause um ciclo abusivo. Não posso afirmar com 100% de certeza, mas assim, eu apostaria que a grande maioria, para não dizer 100%, das relações que são tóxicas, relações que são abusivas, relações que tem alguma situação aí fortemente ligada a uma situação de abuso, são relações que partem ali de um padrão de dependência emocional, né? Sim. Porque existe ali uma pessoa que é a pessoa que fica no lugar de vítima de tudo aquilo que tá acontecendo, e uma outra pessoa que tá naquele lugar ali de algoz, né? A pessoa que tá fazendo o outro sofrer ali de uma certa forma. E aí meio que essas duas pessoas se complementam, e aí a gente precisa entender e aprofundar e entender por que as pessoas estão naquele ciclo e repetem aquele ciclo. O Bruno colocou aqui, o amor verdadeiro é libertador, jamais nos aprisiona. Perfeito, Bruno. Sim. Obrigada pela colaboração. Prazer Valeu, ter você Bruno. aqui. Bom te ver por aqui. Um grande abraço. Seja bem-vindo, um abraço pra você. E é isso mesmo, o amor verdadeiro, ele é libertador, gente. O amor de verdade, ele não nos aprisiona. A gente, claro, numa relação, a gente tem responsabilidade afetiva, né? A gente sim se responsabiliza por aquilo que o outro sente, a partir das nossas decisões, a partir das nossas escolhas. A gente tem sim um carinho para com as emoções do outro, é justo, necessário e importante que seja assim. Mas um relacionamento, quando ele é abusivo, né? A pessoa sabe que ela tá num relacionamento abusivo. Porque ela não se sente livre, como o Bruno colocou aqui, né? A pessoa se sente mal, sente peso, sente um desgaste, ela sente que ela não pode ser quem ela é. Ela sente que tudo que ela faz tá errado, ela sente que ela tem que sempre ter uma validação ali, tipo, ai, nossa, eu vou errar de novo. Como que eu vou fazer pra não errar? Será que eu vou agradar? Será? E aí, às vezes, mesmo ela fazendo de tudo pra agradar, ela ainda desagrada. Sim. Então, um relacionamento abusivo, ele deixa marcas. A pessoa sabe que tem alguma coisa de errado ali, e aí ela não consegue muitas vezes se desvencilhar por conta de uma baixa autoestima, como o Thiago falou, né? Por conta de situações de repetição da vida. Então ela cresceu numa família assim e teve referenciais negativos, ou por conta da baixa autoestima teve um relacionamento assim, então começou a ter relacionamentos assim de uma forma compulsiva e um atrás do outro, só relacionamento ruim. Enfim, então são padrões que precisam ser quebrados, né? E que fazem muito mal. E Tamires, e na relação da dependência, ela acha que aquilo vai melhorar, que essa situação vai melhorar, mas na verdade não vai. Uhum. Né? E vai piorar. Por quê? Porque ela ainda vive essa situação de dependência em relação ao outro.
Ou seja, vou colocar um exemplo muito grosseiro aqui, tá, gente? Ela sofre uma agressão na hora do almoço, à tarde alguém pede desculpa e à noite ela sofre uma agressão novamente, ela ou ele, tá certo? E isso sim, fica um ciclo e gera uma certa e gera muito sofrimento, né? Não, ele vai ou ela vai melhorar. Tava nervoso aquele dia. Não foi por querer. Não foi por querer, né? Então, essa relação não adianta. Ela vai piorar. Se você tiver nessa situação de dependência, isso pode piorar. Tá, e aí a pessoa precisa, né, quem tá nessa situação, né, precisa buscar ajuda, né? Buscar ajuda de psicólogo, buscar ajuda de um advogado, buscar ajuda de quem possa conduzir aí, primeiro entender o que está acontecendo, buscar ajuda emocional para lidar com aquilo e para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Mas aí o que acontece? A gente sempre tá trazendo aqui, gente, o que a gente pode fazer então na vida pra gente poder se desvencilhar de situações difíceis num relacionamento. As nossas lives aqui são muito sobre relacionamento, né? Sim. Então, no primeiro indício aí de uma situação abusiva ou situação de dependência emocional, já é ir mudando essa percepção. Então, às vezes, de repente, você tá aqui na live, você tá solteiro, tá solteira. Então, começa a perceber, por exemplo, em relação aos teus últimos relacionamentos. O que estava acontecendo ali que dava indícios de uma dependência emocional? O que você precisa se fortalecer para num próximo relacionamento não agir dessa forma, para poder mudar em você? O que está acontecendo no teu relacionamento atual que precisa mudar, né? E aí você busca ajuda do teu parceiro, da tua parceira para te ajudar naquela mudança. Porque, bem, o Bruno falou que amor verdadeiro é libertador. É libertador e nos fortalece, né? Quando o amor é saudável, é uma relação saudável, ela nos fortalece. A gente abre espaço para dizer para o outro das nossas vulnerabilidades, das nossas fragilidades, das nossas dificuldades. O outro nos apoia naquilo que vai fazer bem pra gente. Mesmo que às vezes o outro precisa ceder um espaço, às vezes o outro precisa ceder alguma coisa. Mas se aquilo é bom pra gente, o outro vai nos apoiar. Então, observe como estão as suas relações, tá? E qualquer indício aí de algo que tá te aprisionando, tá te deixando com ar de pesado, você tá cansado daquela situação, parece que tudo que você faz, as coisas não mudam, você chora muito, se desgasta muito, se estressa muito, parece que você tá sempre errada ou errado. Então, isso não é um bom relacionamento, tá? Então, busca ajuda pra poder falar sobre isso e encontrar soluções pra isso que tá acontecendo. Porque, na verdade, a pessoa tem que tentar encontrar uma solução pra romper esse relacionamento. Sim, a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Sabe que é extremamente difícil. A pessoa, ela tem muito, ela sofre, né? Porque ela tem medo de ficar sozinha, ela tem sensação que ela não vai conseguir mais ninguém para a vida dela, e daí ela tem vários pensamentos distorcidos da realidade que não vão ser legais e que isso vai impactar na vida dela. Tá certo? Exato. Bom, agora a gente vai falar um pouco como que a gente vai lidar com a dependência emocional, certo? A mudança, ela depende de você. O outro está acostumado a ter você à disposição. Então, essa pessoa, a primeira coisa que ela tem que fazer, ela tem que olhar para si próprio, ela tem que se autoconhecer, ela tem que trabalhar o autoconhecimento, ela tem que começar a reconhecer e entender os seus padrões dessa dependência emocional, né? E procurar ajuda profissional, né? Com o serviço de psicologia, e se essa pessoa já está no momento de tá muito ansiosa, tá deprimida ou está com algum outro transtorno, ela vai precisar do serviço de psiquiatria, porque ela vai precisar de tomar uma medicação para sanar um pouco dessa sintomatologia, para diminuir isso, entendeu? E, gente,
Muito cuidado com autodiagnósticos, com os testes que aparecem nas redes sociais, tá? Deixem isso para os profissionais competentes. Isso é muito sério, tá ok? E a pessoa ela tem que se conhecer. É muito importante, porque ela tem que encontrar com a sua essência o que realmente é importante para ela e o que realmente faz sentido, entendeu? Então, Beck, ele até fala, né, Aaron Beck, o pai da terapia cognitivo-comportamental, ele fala que o autoconhecimento é o primeiro passo para se desafiar e modificar os pensamentos disfuncionais, né? Outra coisa para a gente resolver essa questão da dependência emocional é trabalhar o fortalecimento da autoestima, construir uma autoestima saudável, reconhecendo as suas qualidades e as suas realizações, né? É você, quem é fulano? Quem é você? Qual que é o conceito de Tiago? Ah, o Tiago é isso, é aquilo. Agora tem gente que quando você pergunta quem é você, ela tem uma visão totalmente distorcida dela. Então, quando a gente começa a trabalhar essa autoestima, começa a falar para essa pessoa, olha, você comece a enxergar em você o seu autoconceito, você tem talentos, você tem qualidades, quais são as suas virtudes, né? Identificar aí valores, né? Essa questão da segurança, né? Começar num trabalho com ela sobre tomadas de decisões, porque antes alguém tomava decisão para ela, agora não. É necessário que ela comece tomando pequenas decisões para que ela possa desenvolver. E ela possa se desenvolver e desenvolver e fortalecer, principalmente, essa autonomia. Essa autonomia que ela depositava, que ela sempre depositou no outro. Mas essa autonomia, ela pode sim se desenvolver. Então, essa autonomia é quando ela começa a tomar as decisões, quando ela começa a ser independente. Gente, é fácil? Não. Mas também não é impossível. Mas tem que começar. Então, quando ela tomar as pequenas decisões, ela tiver essa autonomia, ela tem que virar para ela, nossa, consegui. Parabéns para mim. Olha que legal. Ela tem que olhar para si e se valorizar. Que isso é muito importante. Né? O auto-reforço, né? O auto-reforço. Isso que o Thiago tá falando, de olhar pra si e falar, nossa, parabéns pra mim, né? Eu fui capaz, eu dei conta, eu consegui. Isso aí é auto-reforço, que é um dos pilares da autoestima. Então, se você não reforça aquilo que você fez de bom, é muito mais difícil você ter uma boa autoestima. Então, né, dá 3 tapinhas nas costas e fala assim, parabéns, você conseguiu fazer diferente. O Bruno comentou assim, o auto-amor é necessário para conhecermos o que realmente é o amor. Isso é verdade. O nosso referencial de amor, ele vai partir da forma como a gente se percebe ser amado por nós mesmos, né? E também pelos nossos pares ali, né? Por exemplo, desde a nossa infância, das pessoas que estão próximas. Mas o que acontece? Nem sempre você foi amado direitinho pelos outros, né? Às vezes não. E aí, essa referência pessoal de como é que você se ama vai ser uma referência pro outro. Então, olha só, eu me amo tão bonitinho, tão direitinho, como é que você vai me amar errado? O que é isso? Não vou aceitar, né? Vou aceitar apenas uma pessoa que esteja na minha vida e que me ame direitinho também, né? Que cuide de mim, que zele por mim, porque eu já faço isso por mim. Então, se o teu referencial tá baixo de auto-amor, como é que você vai exigir muito do outro? Se nem você tá sendo capaz de entregar muito amor pra você mesma, pra você mesmo, como é que você quer exigir isso do outro, entende? Então, muitas das vezes até é uma situação de dependência emocional, né? Quando você joga a responsabilidade das coisas da tua vida pro outro. Então, o outro tem que me amar muito, o outro tem que fazer muito por mim, mas nem você tá fazendo, nem você tá se amando direitinho, nem você tá se amando muito, entendeu? Quando, assim,
todas as oportunidades que você tem de se colocar pra baixo, você se coloca, de falar mal de você, você fala mal de você. De não cuidar de você, você não cuida de você, e aí você quer que o outro seja capaz de cuidar bem de você, de falar bem de você, de zelar por você. Então, primeiro a gente, porque isso é muito nítido. E, Bruno, obrigada pela contribuição. Se eu cuido muito bem de mim, eu não vou deixar o outro, entendeu? Não vou deixar o outro agir de uma forma negativa comigo. Eu falo tão bem de mim, imagina se eu vou deixar o outro falar mal de mim, mas nunca, querido. Imagina, nunca... não vai falar mal de mim, que isso? Isso aí que você tá falando não é nem verdade. Não é verdade? Porque o que acontece, gente? Ó, se a pessoa se ama muito bem, ela tem as vozes da cabeça dela, os pensamentos automáticos, as crenças que ela tem, são crenças e pensamentos automáticos e crenças intermediárias, todas as crenças são positivas. A voz que tá na sua cabeça falando de você é uma voz positiva. Isso é uma forma de auto-amor, né? Ter aquilo que a gente pensa sobre a gente de uma forma positiva. Na hora que vem a fala do outro, falando assim, nossa, mas você não tem valor nenhum, que você é péssima nisso. Você não tá falando de mim, né, querido? Você não sabe de quem que você tá falando. Ou também, o Tamires, quando o casal tá prestes a se separar também, o que acontece? Um vira pro outro e fala assim, quando eu me separar de você, você vai passar fome, ou você vai passar dificuldades, e começa toda uma chantagem emocional, né? E a pessoa acredita que ela não vai dar conta, né? E a pessoa ali começa a se deprimir. Então, só que quando ela para e começa a perceber que ela tá entrando num jogo que não é dela, que ela pode fazer diferente, ela passa a começar a trilhar um novo caminho. Ou seja, eu vou lutar, eu vou arrumar um emprego, não vou ser dependente e vou refazer a minha vida. E ela consegue. Ela encontra e ela começa a perceber e ela sabe que dentro dela existe uma força. E ela passa a se valorizar. Só um momento, gente. Isso tudo é uma construção, né, gente? É uma construção, esse lugar de fortalecimento, de perceber tudo isso, é uma construção. Nem sempre vai ser fácil para a pessoa identificar tudo isso que tá acontecendo. Nem sempre vai ser fácil, né? Aliás, na maioria das vezes não é. Por isso que acontece tanta situação de dependência emocional. Essa situação que o Thiago trouxe, né, de um caso de divórcio, por exemplo, uma separação, a dependência emocional, ela não acontece ali na hora do divórcio, do rompimento. Isso já estava acontecendo há muito tempo atrás, né? Então, os sinais já estavam ali, já estavam nítidos. Então, por exemplo, o meu marido não quer que eu trabalhe. Ok, mas isso faz sentido pra você? É uma escolha sua? Ou você está indo por aquilo que ele deseja, aquilo que é uma escolha dele? E aí, qual é a intenção dele atrás disso? Entende? Então, por exemplo, meu marido, minha esposa não quer que eu tenha contato com fulano. Porque às vezes fulano é uma cobra mesmo na sua vida, né? Melhor não ter fulano por perto. Mas às vezes não. É porque tá te afastando de todas as pessoas que você conhece, de todas as pessoas que podem ser uma rede de apoio, de todas as pessoas que podem te apoiar e incentivar. Então, o que acontece? Quando a gente tá com a nossa autoestima em dia, a gente consegue ir percebendo isso aqui, entendeu? Essa linha tênue, essa diferença de tipo, o outro está fazendo isso porque quer o meu bem, e realmente isso é o meu bem, ou o outro está fazendo isso pra me afastar daquilo que faz sentido pra mim e pra que eu tenha só essa pessoa como referência, porque a dependência emocional, ela acontece assim, né? Você acaba tendo apenas o outro ali como a tua referência, e isso é extremamente negativo. Então, fica atento aí. Então, gente, é necessário estabelecer limites nessa relação. Limites saudáveis, né? Ter a consciência de impor os seus limites, falando para o outro, olha, a minha postura agora vai ser, olha, eu permito que você venha até aqui, não ultrapasse, porque eu me sinto assim, assado, e eu não permito que você ultrapasse essa linha. Então, isso tudo vai começar através da sua verbalização. Ou seja, você tem que comunicar. Você tem que comunicar, como a Tamires falou, né? Que, eu percebi que eu preciso de mudar, eu vou mudar. Então comunique ao seu parceiro que você está mudando
e que as coisas agora vão passar a ser diferentes. Tá certo? E, gente, elogiar-se. Olha pra você. Se você conseguiu, né, ter pequenos avanços, comemore, se elogie. Né? Isso, para quem não falava nada, para quem se deixava ser conduzido pelos desejos do outro, hoje já consegue ter pequenos avanços. Então comemore, se estimule, se valorize, se auto-reforce. Tá ok? Você tem que dar limites àquilo que você não quer que o outro faça para você. Você tem que dar limites. Gente, engasguei aqui, vocês viram? Jesus. Tô tossindo que nem uma maluca. Olha. Bom, gente, era isso que a gente tinha pra falar pra vocês. Amor, você quer comentar mais alguma coisa? Ou é não, isso? Só isso mesmo. Estamos encerrando. Pessoal que está aqui, se tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente responde, tá bom? A live fica gravada aqui pra vocês no Instagram por tempo indeterminado. Então, a qualquer momento eu posso tirar daqui. Mas amanhã à noite, por volta de umas 8h30, fica disponível no YouTube. Aí eu deixo o link pra vocês nos stories, tá bom? Quero trazer aqui um complemento que é o seguinte, gente. Toda mudança, ela é difícil pra todo mundo. Esquece, não tem isso. Mudar é difícil. Por quê? Porque é natural pro ser humano que a gente fique fixo num lugar, que a gente fique agindo daquele jeito, que a gente não mude. A nossa mente, o nosso cérebro, ele faz um caminho, certo? E aí aquele caminho é o caminho conhecido e ele tende a seguir aquele caminho infinitamente. Então mudar dá trabalho, é difícil, pra todo mundo é difícil. Só que é possível. Então, começa observando aquilo que você pode mudar aos poucos, porque às vezes existem graus, como se fossem degraus, entende? Tem certas coisas que você consegue mudar de hoje pra amanhã. Tem certas coisas que você vai precisar de meses pra poder mudar. Tem certas coisas que você vai precisar de anos pra mudar. E tá tudo certo, pra todo mundo é assim. Então observa, nessas situações de dependência emocional, o que você já consegue mudar amanhã? Então, por exemplo, toda vez que vão pedir alguma coisa, sei lá, vão pedir uma pizza. Toda vez você sempre fala assim, pode escolher o que você quer e você nunca dá a tua opinião. Então, poxa, começa a dar a tua opinião. Começa a olhar para aquilo que você gosta, entende? Por exemplo, vai escolher um filme. Você nunca escolhe o filme? Começa a dizer tua opinião, mas eu não tenho opinião nenhuma. Então, vai lá e procura lá no Google lá, filmes interessantes de tal... Procura. Desenvolve a tua autonomia. Mas sempre sempre é o fulano que baixa os boletos pra poder pagar e fulano que baixa, que paga os boletos. E você nem sabe onde é que tá o boleto. E você não sabe, não é porque o fulano assumiu a responsabilidade e tudo mais. Não, é porque você não tem autonomia na tua vida. Porque tudo você deixa que o outro faça por você. Então começa a ter responsabilidade, né? Então, por exemplo, isso acontece muito pra quem é adolescente ou um jovem adulto e tá começando a precisar ganhar autonomia na vida, tá dependendo demais de pai e mãe. Começa a assumir as tuas responsabilidades, começa a dizer assim, pai, mãe, esse final de semana eu vou botar a roupa pra lavar. Pai, mãe, daí qual que é o valor da conta de água, luz, internet, alguma coisa, deixa eu pagar. E aí, gente, você vai pagar por quê? Pra você criar autonomia, pra você criar resistência diante da vida, pra você se fortalecer diante da vida, pra você começar a ser adulto. Então, começa a assumir responsabilidades. Então, vai por esses caminhos e, tipo, como que eu faço pra deixar de ser dependente dos outros, pra poder ter a minha autonomia? Aí, aos poucos, você vai mudando. Certas coisas, às vezes, já vão ser mais complicadas e mais difíceis de você abrir mão, né? Porque, às vezes, é difícil sustentar que o outro não vai gostar da tua atitude. Então, por exemplo, às vezes, a pessoa de quem você é dependente, vamos supor assim, a pessoa falava assim, fulano, esse final de semana eu vou precisar que você faça tal coisa, eu vou precisar que você cuide de fulano, eu vou precisar que você fica aqui em casa, eu vou precisar que você venha aqui, a pessoa tá te exigindo alguma coisa. E aí você não quer mais aquilo, você fala, nossa, não vou ficar, não vou cuidar, não vou na sua casa, não vou sair, não vou fazer, não vou pagar, não vou te dar o dinheiro, não vou. Então, às vezes, o primeiro impacto ali, o primeiro não que você diz vai ser muito difícil, porque o outro não está acostumado a receber o teu não. Entendeu? Às vezes, você vai ter que, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem tranquilo, assim, às vezes você mora
com várias outras pessoas, e aí você sempre é a pessoa que cozinha, que limpa, que faz tudo, mas você não quer mais, entendeu? Você quer dividir as tarefas. E aí a pessoa está acostumada a você ocupando aquele lugar, você faz tudo, não precisa fazer nada, tá tudo de mão beijada, então não vou fazer. E aí o primeiro não que você diz é o mais difícil. Você vai ter que sustentar aquilo, entende? Não adianta você pegar e falar assim, ah não, a partir de agora eu não vou fazer mais, e aí semana que vem você já tá fazendo diferente. E é um desafio. Todos os dias você vai ter que acordar lembrando, meu Deus do céu, eu não sou mais a pessoa que faz tudo pro fulano. A partir de agora o fulano vai fazer sozinho, né? Mas isso é um treino, gente. Deixa as pessoas serem livres, deixa as pessoas terem autonomia. O outro consegue fazer sim, você não tem que ficar salvando a vida de ninguém, não. Porque se você tá salvando a vida do outro, te falta tempo pra salvar a tua própria vida. Com certeza falta tempo. De olhar pras tuas coisas, de cuidar de você. Porque a nossa energia, ela é limitada. Ou você tá dedicando a tua energia, o teu tempo, pra poder fazer pro outro aquilo que o outro é capaz de fazer, né? Você tá agindo como se o outro fosse incapaz de cuidar de si, né? Então, olha pra você, cuida de você, traz a tua energia de volta, que com certeza você vai viver de uma forma muito mais livre, né? A gente prioriza a liberdade nas relações. A gente prioriza que as pessoas sejam livres nas relações, que tenham relações mais saudáveis, e essa é a nossa contribuição com vocês, a nossa contribuição com o mundo, trazendo aí as lives sobre relacionamento. Bom, meus amigos, então é isso, certo? Se você tá aqui com a gente, clica aqui no coraçãozinho pra eu saber que você está aqui, tá? Muito obrigada pela presença de todos. A gente se encontra agora daqui a 15 dias, na próxima live, tá, joia? Que sempre é às terças-feiras, às 9h30, só que daqui a 15 dias. E o tema da live, muito obrigada pelos corações, muito obrigada. E a próxima live a gente vai decidir o tema, provavelmente na sexta-feira. Sexta-feira a gente solta uma enquete pra vocês, pra decidir o tema da live. E é isso, então. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Quer falar alguma coisa, amor? Sim, eu quero agradecer a presença de vocês, né? A todos que nos assistiram, que participaram, e eu sempre volto a falar e a reforçar, né, que essa live é muito importante pra gente. A gente tem recebido várias mensagens e a gente fica muito feliz. Sim. Porque tá trazendo resultados para as pessoas. Sim. Então, isso é uma enorme satisfação pra gente. Tá? Eu quero agradecer, muito obrigado a todos e eu desejo uma boa noite. Tchau, gente! Tchau! Um beijo! Até mais!